dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste de casa, nos acompanha, nos ouve. Hoje, mais um episódio do nosso canal Direito e Diálogo, e nós estamos aqui com uma visita mais que especial, Fabiola. Tudo bem, Fabiola? Tudo jóia, Jô. Posso te chamar assim, né? De Jô, né? Pode, claro. Que bom ter você aqui. Graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Dá aquele bom dia que o pessoal tá com saudade, dá, Fabiola? Bom dia, minha gente. Bom dia, meu povo. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, meu povo. Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. Porque agora todos os horários. Que delícia. A gente não sabe que horas que eles vão assistir. Não é? Desculpa, brincadeira, Fabi. É um prazer estar aqui, viu? É um prazer estar aqui. Demorou, né? Mas acabou dando certo. Amém. É porque tinha que ser hoje. É porque tinha que ser hoje. Fabi, nesse ritmo de descontração, vou comer. Ó, eu chamando de Fabi, tá vendo? Intimidade, né? Vou começar lá atrás. Se você pudesse nos levar pela mão na sua infância, que imagem vem primeiro à sua memória? Minha infância? Meus pais. Meus pais e meus irmãos, assim, né? A minha infância marcada pelos meus pais e meus irmãos. Porque cada um teve um papel fundamental, assim, para eu ser a pessoa que eu sou hoje. A minha mãe, um exemplo de mulher ali, batalhadora, trabalha até hoje muito também, com muito afinco, com muita vontade de trabalhar. Meu pai com aquele perfil de sempre ensinar, sempre corrigindo o meu português, sempre ensinando alguma coisa, me conduzindo para ouvir boas músicas, assim, eu lembro. E os meus irmãos, a minha infância é da brincadeira, das brigas saudáveis, que hoje rendem muitas gargalhadas quando a gente tá junto, assim, lembrando do que a gente aprontava, né? Como a gente aprontava. Meu Deus, que infância boa, tá? Então, quando eu vou lá atrás, no meu passado, vem eles na minha vida, na minha mente, assim, a imagem é essa. A gente junto, assim, unido. Uma imagem muito gostosa, assim, muito bom de lembrar, de reviver. E o que moldou essa mulher forte, doce, determinada, que é a Fabiola hoje? O que moldou? Acho que é justamente isso, essa base familiar, sabe? Meus pais caráter a gente nasce com ele, mas a gente cresce vendo, né? Eles foram grandes exemplos para mim. Meus irmãos também. Então, acho que a educação que meus pais me deram, eu acho que foi me moldando, assim, me transformando no que eu sou hoje. Tive responsabilidade desde novinha, comecei a trabalhar desde os 15 anos de idade. Eu comecei, para você ter uma ideia, eu aprendi, minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai também. Eu tenho um irmão mais novo que eu. Então, eu sempre quis ajudar também dentro de casa. Então, eu comecei a aprender a cozinhar, para você ter uma ideia, com uns 10, 11 anos de idade. Caramba! Meu pai trabalhava à noite e minha mãe trabalhava de dia, eles revezavam os nossos cuidados. E aí, meu pai fazendo, eu sempre fui muito curiosa também, sempre estava muito grudada nele. E aí, eu lembro direitinho, eu lembro da imagem onde eu morava, a casa que eu morava, tudo. Ele me ensinando a fazer feijão, a refogar o feijão, ensinando a fazer o arroz. E aí, depois a minha mãe também foi contribuindo na cozinha também dessa forma, me ajudando, dando dicas. E aí, no que eu fui aprendendo, eu fui assumindo aquele papel de cuidar, de fazer, de tomar frente das coisas. Então, eu fui ganhando responsabilidade muito cedo. E eu já tinha vontade de ter meu próprio dinheiro. Eu via que meus pais me criaram com muita dificuldade, me criou meus irmãos com muita dificuldade, nunca faltou amor. Mas sempre era muito regrado, assim, né? A gente não tinha tudo que a gente queria. A gente não conseguia ter tudo. Então, era sempre quando recebesse o salário no início do mês, se der, se sobrar, no fim do ano, aquela expectativa para o 13º, para eles comprarem algo, assim. Então, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, a formação, assim, ela foi moldada pela minha criação mesmo, pela educação. A minha mãe até fala, tá vendo como foi bom? Minha mãe era muito rígida, assim, sabe? Meu pai não, meu pai sabia transitar, dividir as tarefas, não tinha aquela coisa de só ficar com a mulher, não. Dividir as tarefas de casa para mim, para meus irmãos, tudo. Então, eu cresci nesse ambiente de igualdade, sabe? De dividir as coisas, por isso que eu acho que eu gosto tanto do que é justo, justiça. O senso de justiça grita em mim, assim. E a injustiça também me deixa muito assim, injuriada quando acontece com gente que eu gosto ou comigo mesmo. Porque meu pai sempre dividiu tudo, as tarefas, agora minha mãe sempre foi mais rígida.
E aí, hoje em dia, ela fala, tá vendo como foi bom eu pegar no seu pé, eu ficar te cobrando? Porque quando você foi morar sozinha, você não teve problema. Muitas colegas minhas da minha idade, quando foram morar sozinhas pela primeira vez para trabalhar fora, né, para conseguir a oportunidade no jornalismo, passaram, às vezes, aperto, porque não sabiam cozinhar direito. E aí eu não. Eu sabia já fazer de tudo, sabia comprar carne, sabia cozinhar novinha, sabia fazer de tudo. Falei, graças a você, mãe, sim. Aí ela, para. Ela não era rígida assim também, não. Hoje em dia fica tentando lembrar. Mas era brava. E Edinha era brava comigo, mas eu só agradeço, tá? Hoje eu sei, na época, ficava chateada, magoada, aquela coisa toda, mas não, hoje em dia não. Hoje em dia eu agradeço muito. Muito pelos ensinamentos dela no passado ali, que, nossa, me ensinaram muito a ser a mulher que eu sou hoje, a batalhar pelo que eu preciso. Nunca veio nada fácil para mim, sempre foi por meio do estudo. Estudo, minha mãe sempre falou, estuda para você não ter que depender de homem nenhum. Verdade. Estuda para você não ter que depender de ninguém. Estuda, minha filha. Conhecimento ninguém te tira, né? Conhecimento ninguém te tira. Então, assim, você não nasceu em berço de ouro, sim, mas você pode conquistar suas coisas através do estudo. E assim eu fiz. Eu fui vendo onde eu me identificava ali. E ali eu sempre estudei, sempre fui muito dedicada, sempre tirei nota boa. No fim do ano ganhava os presentes, poderia escolher o material escolar. Meu pai também, ele era tão justo nesse sentido. Ele é, né, muito justo. Mas eu falo na criação. Graças a Deus ele tá vivo ainda. Mas meus irmãos não se esforçavam, pegavam recuperação, aí não podiam escolher o material. Olha. No início do ano. Então eu sempre pude escolher o meu material, ia com ele na papelaria, porque quando leva filho a gente sabe que fica muito mais caro, né? Fica mesmo. Então hoje eu entendo isso também, por que ele fazia isso. Mas aí eu poderia sempre, no fim do ano ganhava presente bom e podia escolher o meu material do ano seguinte. Porque eu sempre passei direto, sem pegar recuperação. Nem sei se hoje em dia usa isso mais, né? Esse termo de pegar recuperação. Não sei, que tudo mudou tanto. Mas eu sempre tirei nota boa, sempre nota boa. Passava direto em todos os anos, sempre fui muito dedicada, porque eu tinha essa compreensão de que através do estudo eu poderia conquistar as minhas coisas que eu queria. E é verdade, né? É verdade, através do trabalho eu poderia conquistar. Tanto que quando eu fiz 15 anos, que eu falei que eu tirei tive a carteira fechada aos 15 anos, foi quando a minha tia era secretária de médico, tirou licença maternidade e me perguntou, Fabíola, você quer ficar no meu lugar? Eu com 15 anos, gente. Vambora. Falei, quero. O que tem que fazer? Me ensina, tia, você me ensina? Ensino. Conversou com os médicos, eles autorizaram, porque eu sempre pareci ter mais idade do que eu realmente tinha. Eu sempre fui muito responsável. A maturidade. Então, se eu tinha 15, eu parecia ter 17, 18 já. E aí eu peguei o trabalho dela muito rápido e fiquei durante a licença maternidade. Não parei de trabalhar mais, gente. Quando ela voltou, até hoje. Pode ir embora. Não, até que não. Eu fui para outro consultório médico. Ela voltou, mas eu fui para outro consultório médico por indicação desses médicos. Olha. E não parei de trabalhar mais, gente, até hoje, assim. Porque eu achei maravilhoso aquilo, de não ter que ficar pedindo nada. Eu poderia comprar o que eu quisesse com o meu dinheiro. Gente, é muito satisfatório, é muito gostoso, é dignidade, sabe? Você ter o seu dinheiro e comprar. E aí eu queria ainda ajudar em casa. Minha mãe, não, Fabíola, precisa não. Só de você estar fazendo pra você, pra mim já tá ótimo. E assim eu fui curtindo cada vez mais trabalhar, né? Porque eu poderia comprar as minhas coisas, não precisava de ajudar nada em casa, mas eu poderia comprar tudo pra mim, tudo que eu queria. Aquela liberdade, assim, né? Aquela liberdade, a palavra é essa, Ju. Liberdade. Eu fui compreendendo o que é ter liberdade. Nossa, e essa palavra me molda assim de uma forma que você não tem noção. Não, dá pra ver. É muito lindo ver essa união sua com a sua família, esse esteio familiar, né? Dá pra ver o brilho nos seus olhinhos quando você fala deles. Meus parabéns. Muito, muito. Nossa, tem um amor enorme, assim. Quase dá vontade de chorar. Olha! Falo da minha família, a minha base, assim, pra tudo. Ai, que bom. Consegui tirar um pouquinho ali o brilho dos olhos. Me emociono quando falo deles. Minha infância foi incrível, assim, incrível. E meu pai sempre me encorajando. Falar de mulher empoderada, meu pai sempre me encorajou. Já me fizeram perguntas se eu já sofri algum tipo de preconceito por causa da cor da pele e tal. Falei, gente, se eu sofri... Nem sei. Eu nem sei. Eu não percebi. Porque eu me sentia tão maravilhosa mesmo, uma mulher tão, sabe? Meu pai sempre falou tanto isso pra mim.
minha autoestima. Hoje eu brinco. Uma mulher autossuficiente. Que eu falo, hoje eu brinco muito assim, gente, vê se eu aguento isso, Mário, principalmente, né, que fala, olha isso, gente, é muita presença de palco. Eu tenho presença de palco mesmo, Mário. Eu falei, a culpa é do meu pai, tá? Ele encheu muito a minha bola no passado, falava que eu era maravilhosa, falava que morena, dos olhos verdes. Fabiola, olha se você acha na sua sala de aula alguma menina igual a você, com seu tom de pele e esse olho verde, você é maravilhosa, sua beleza é rara. É mesmo. Aí eu fui crescendo ouvindo aquilo, eu falei, gente, eu sou muito linda. Aí, ó, que maravilha. Então, assim, eu nunca precisei, dependi de elogio de ninguém pra me sentir realmente bonita, pra me sentir realmente empoderada, pra me sentir realmente fortalecida, porque eu cresci com isso dentro de mim. Eu sou especial, eu sou bonita, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem, eu sou legal, eu sou sabe? Eu cresci dessa forma, que eu acho que fez toda a diferença. Então, se eu sofri algum preconceito no passado, eu não percebi mesmo, porque eu já me achava tão maravilhosa. Mas eu brinco, eu falo assim, se a gente não se achar, quem vai nos achar? Então tem que partir da gente primeiro, né? Isso, eu também penso assim. É verdade. Jo, eu penso assim, eu falo que a gente tem que se amar primeiro. Sim. A gente precisa se amar primeiro, para depois amar outras pessoas. Disse tudo. Você tem que se gostar primeiro para depois gostar de outras pessoas. Sim. Isso não é egoísmo. Não. Isso é amor próprio. Sim. Sabe? É saber reconhecer seus valores. É óbvio, gente, que tem coisas em mim que eu não gosto. Sim. Que me incomodam no meu corpo, no meu rosto, na minha sobrancelha, por exemplo, eu vivo falando. Não gosto. Mas a gente dá um jeitinho aqui, dá um outro jeitinho ali até ficar bem. Mas não é isso que vai me paralisar. Sim. Não são essas coisas, esses detalhes no meu corpo que eu não gosto, ou no meu rosto, ou em mim, assim, que eu não gosto, que vai me paralisar. Eles não vão me paralisar, não vão me deixar com medo de nada, de enfrentar nada. Não é isso. Eu acho que é amor próprio mesmo, assim. É se gostar do jeito que você é da família que você teve, da forma como você vê o mundo. É valorizar isso, sabe? Os detalhes. As pequenas coisas. Valorizar o que você tem, a vida que você tem. É a sua vida. Então faça valer a pena. Valorize ali o seu dia a dia, o seu tempo, o que você tem. É óbvio que eu quero conquistar muita coisa ainda. Eu não tenho tudo que eu tenho. Mas eu não vou deixar de ser feliz por causa disso. Eu vou ser feliz todo dia, a vida é agora. Você vai curtir o hoje. Eu vou curtir o hoje. E vou trabalhar, lutar para conseguir aquilo que eu quero. Não vou ficar ali parada reclamando. Essa não é a Fabiola, não. É verdade. Fabi, em que momento você descobriu que comunicar era o seu chamado? Nossa, meu Deus. Foi fazendo a faculdade mesmo, conversando muito com meu pai, sabia? Eu cresci vendo muito jornal com meu pai. Meu pai ama jornal, ama telejornal em TV. Então, e comenta, tá? Meu pai comenta notícia, sempre, sempre. Então, eu sentava na sala assistindo Jornal Nacional, né, com ele. Era aquela família tradicional mesmo, de sentar no sofá, jantar no sofá, né? Jantar no sofá e ficar assistindo a TV. E ali eu ficava assistindo o jornal com ele, ficava observando ele, comentando. Poxa, mas não disse o que a gente chama hoje de nota-pé, né? A informação complementar, a gente chama no jornalismo. Faltou informação, tipo, mas a pessoa morreu, por exemplo, sofreu um acidente, foi levada para o hospital, não sei o quê. Depois o apresentador não dava o complemento da notícia. Morreu? Não morreu? Como é que tá? Tem um estado de saúde? Não tem? Então eu assisti aquilo, olhando para ele assim, e aquilo ficou na minha cabeça de alguma forma. Mas eu sempre também gostei muito de justiça, que eu te falo. De brigar pela justiça, de lutar por justiça. Então o direito foi a minha primeira escolha. O direito no primeiro momento. Porque não tinha faculdade de jornalismo ainda na minha cidade. Sim. Então eu queria fazer faculdade, já estava na hora de fazer faculdade. E eu queria fazer. E meu pai trabalhava na faculdade na época. E ele não tinha condição, e nem minha mãe, de pagar jornalismo para mim fora da minha cidade. Eu queria fazer jornalismo, mas eles não tinham condição de pagar fora. Então eu tinha que fazer na minha cidade. E meu pai trabalhava na faculdade, então eu tinha que fazer algum curso dali também, que ele tinha uma bolsa. Pelo menos parte da bolsa, depois que a gente conseguiu uma bolsa integral. Aí, até chegar ao jornalismo, eu ficava pensando em direito. Fiquei estudando. Meu pai, você tenta. Aí ficava, tenta. Falei, não, preciso preparar, tem que fazer cursinho preparatório, eu não vou conseguir de primeira, que era um curso muito concorrido, direito. Aí, enquanto isso, chegou o jornalismo. E eu sempre gostei muito de escrever. Além de gostar de ver o jornal com meu pai, eu gostava muito de escrever, gostava muito de português.
na escola. Gostava muito de redação, adorava redação. Falei, gente, eu acho que eu vou me dar bem no jornalismo. Eu gosto. E sempre fui muito comunicativa, muito, muito falante. Sempre recebia meus tios em casa, fazia cafezinho pra eles, sabe, assim. E conversava, puxava assunto. Tentava ser uma boa anfitriã, sempre muito. Falei, gente, eu gosto de me comunicar. Eu gosto de escrever, eu gosto de redação, eu gosto de português, vou fazer jornalismo. Aí eu joguei o direito pro escanteio e aí peguei jornalismo. Mas o direito, se eu não passasse em jornalismo, eu ia fazer direito. Foram os 2 cursos, assim, que me chamaram a atenção. E TV eu descobri fazendo mesmo. Eu não entrei pra faculdade sabendo que eu queria TV. Não. Eu fui tentando fazer estágios enquanto eu trabalhava. Fazia estágios em várias áreas. Várias mídias, fiz assessoria de comunicação, só não fiz rádio, eu fiz impresso, jornal impresso. Quando eu cheguei no laboratório de TV da faculdade, que eu fiz a primeira reportagem, que eu peguei o microfone, eu falei, é aqui que eu quero ficar. É incrível, assim, a chave virou. Eu passei por todos esses, ainda faltava rádio. Mas quando eu peguei o microfone e comecei a falar, falei, gente, que legal isso. É aqui que eu quero ficar. E me identifiquei bem na câmera, assim, no vídeo. Quando eu me vi no vídeo, eu gostei de mim. Nossa, como eu fiquei linda. Já me achava linda, né, Jo? Nossa, eu fico linda aqui também. Oh, meu Deus. Aí me identifiquei no laboratório da faculdade, tá? Que legal. Que eu soube, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero trabalhar com isso, com TV. Quero fazer jornalismo e trabalhar em TV. E construiu aí uma carreira sólida por mais de 11 anos na TV, né, Fabi? Na TV, aqui no Espírito Santo, né? Mas total de jornalismo são 20. Uau, são conta 20 um pouquinho pra anos. gente. 20 anos. Eu trabalhei assim que eu me formei. Ai, foi muito engraçada essa história do meu primeiro emprego fixo. Nem sei se dá tempo de ficar prolongando aqui desse jeito. Mas logo quando eu me formei, eu trabalhava em consultório médico. Eu continuei trabalhando no consultório médico como secretária. Eu fazia estágio durante um intervalo no meu almoço, em 2 horas. Eu lanchava rapidinho, porque eu sabia que a prática das reportagens no laboratório de TV iria me ajudar a conseguir um emprego quando eu me formasse. Então, 2 horas de almoço, no intervalo lá do meu trabalho. Eu também não poderia deixar meu trabalho ainda, porque eu pagava já algumas coisas, inclusive algumas coisas da faculdade. E aí, eu morava com meus pais, mas eu precisava do dinheiro. E aí, gente, era uma loucura, minha vida era uma loucura. Eu chegava no trabalho 7 da manhã, e aí na hora do almoço eu corria pro laboratório da TV para fazer reportagem, e a gente gravava reportagem na rua, depois entregava, voltava para trabalhar, eram 2 horas de almoço, aí voltava para trabalhar. Depois, à noite, eu ia pra faculdade. Eu estudava à noite. Eu chegava em casa, tem dia que eu chegava em casa meia-noite, porque era longe a minha casa da faculdade, e acordava de novo 6 horas da manhã. E aí, mais louco ainda, nesse intervalo, enquanto eu ia lá na TV, no laboratório da TV, tinham programas, chamava Revista Fadon, que era um programa semanal que era exibido aos domingos, geralmente no sábado também, na TV Cultura, que é a TVE, né, aqui. E aí, e ali eu ficava na TV Candidez lá, aqui TV. E aí eu ficava produzindo. Nisso, uma gerente de jornalismo, diretor de jornalismo da Alterosa, TV Alterosa, lá em Divinópolis, a Daniela Murá. Beijinhos. Beijo pra você, Dani. Me deu a primeira oportunidade na TV comercial. Foi muito legal, porque ela me assistia, olha só como é aproveitar as oportunidades. Sim. Era difícil ficar lá batalhando, tentando fazer reportagem, mas ela me viu um dia na TV Candidez, um domingo lá, assistiu, gostou de mim e me convidou para fazer para ser freela, substituindo um repórter na TV Alterosa. Fiquei uns 6 meses, mais ou menos, na TV Alterosa. Gente, e eu não poderia largar, nisso eu já estava formada. Mas aí eu comecei a trabalhar no laboratório de TV como contratada. Ai, nossa, gente, que loucura que era a minha vida. Meu Deus, quando eu lembro agora. Olha só, eu trabalhava no laboratório de TV o dia todo. Depois eu ia o dia todo não, mais ou menos umas 7 horas, 8 horas. É a carga horária, 8 horas. Depois eu ia pra TV Alterosa fazer reportagens. Depois eu chegava em casa, e tinha dia que era pra viajar. A gente viajava lá na região toda. Chegava lá em casa 1 hora da manhã, pra acordar cedo de novo, pra trabalhar o dia inteiro. Em 2 turnos, gente. Eu novinha trabalhando 2 turnos. Mas eu sabia que aquela experiência também na TV Alterosa ia poder render bons frutos lá na frente. Eu ia poder fazer um portfólio. Porque eu não poderia apresentar mais só o portfólio da TV universitária. Seria bom pra mim ter uma TV comercial já.
Aí ali eu fui fazendo conteúdo e atualizando meu portfólio. Atualizando o portfólio. Nisso, já comecei eu fiquei 1 ano lá no laboratório de TV, como contratada, era coordenadora adjunta do laboratório de TV. Ficava ajudando, auxiliando os meninos ali nas aulas. E aí, depois disso, eu falei, gente, eu não quero isso, eu quero TV comercial. Porque a experiência na TV Alterosa me fez querer muito o jornalismo diário. Falei, eu quero. Aí eu tentei, mandei portfólio pra lá, não deu certo. Aí eu falei, você quer saber? Eu não quero sair de Minas agora. Vou mandar portfólio pra todas as TVs. Pesquisei. Todas as TVs. Não tinha tanta facilidade na internet hoje em dia, né, gente? Pesquisava de várias formas. Você lembra do catálogo de telefone? Lembro. Não, a gente não pode lembrar desse catálogo. Não pode lembrar disso, que revela a idade, revela. Né, Jo? Não sei que catálogo é esse que você tá falando, não. Gente, eu pesquisava na internet, que não era tão acesso tão fácil, tão liberado, e pesquisava no catálogo telefone. E nisso eu mandei umas fitas VHS. Nossa. Sério, gente, comprei um monte de capinha. Mandei imprimir uma foto minha, fazendo portfólio, uma foto bonita, de lado a lado, com todas as informações. Meu telefone é o currículo, né? O currículo. Do jornalista de vídeo da época. Sim. Era isso. Foi muito engraçado. Que legal voltar assim. Aí eu mandei, botava nos correios e fui disparando para todas as afiliadas da Globo e do SBT em Minas. Aí eu tava esperando, eu fui fazer aí entre os convites, os contatos que surgiram, eu fiz um teste, fui presencialmente fazer um teste no sul de Minas. Aí acabou não dando certo lá. Sul de Minas? Não. É divisa de Minas com Goiás. Eu esqueci o nome da cidade agora, é com I. Esqueci. Foi na divisa, minha mãe já tava aflita, porque não queria que eu fosse pra tão longe, não sei o quê. E eu esperando a resposta do teste de lá, eu fui chamada pelo Luiz Veiga, que hoje, inclusive, tá na TV Gazeta, que voltamos a trabalhar juntos depois de um tempão. Eu fui chamada pelo Luiz para poder ser repórter lá em Montes Claros, que é no norte de Minas. Nossa. E aí ele falou assim, eu tenho vaga... Olha a loucura, gente. Eu achava que eu fazia edição na TV Universitário, mas é completamente diferente do jornalismo diário. Lá era um programa semanal. E aí ele falou assim, eu tenho vaga, olha a coragem da pessoa, que tava doida para trabalhar. Eu tenho vaga para edição de texto. Mas eu gostei muito de você no vídeo. Você tem grande chance de vir para reportagem. Você topa? Falei, topo. E eu doida pelo meu primeiro emprego, né, na TV. Falei, topo. Gente, eu fui com cara e coragem. A nossa entrevista foi no aeroporto, porque é muito longe. É uma distância de Divinópolis. Minas é muito grande, né, gente? Minas é muito grande. Então, a distância de Divinópolis, que é a minha cidade, para Montes Claros, dá mais ou menos a distância, por exemplo, daqui para lá, do Espírito Santo lá para BH, por exemplo. Mais de 600, 700 quilômetros. Nossa. Então era muito longe. Você tem condição de vir amanhã? Eu falei, não. E porque eu trabalhava ainda também, né? Tinha como eu pedir uma folga do nada de um dia pra noite. Eu sempre fui muito responsável. Eu falei, olha, eu quero muito conversar com você, fazer essa entrevista, mas eu não consigo estar em Montes Claros aí amanhã. Assim, da noite pro dia. Eu trabalho aqui, no laboratório de TV. Ele, então, você consegue me encontrar? Eu tô voltando Ele ia voltar pro Rio. Ele estava em Minas, mas ele gerenciava várias TVs afiliadas à Globo em Minas e no Rio. E também o Rio Grande do Norte. Aí ele, eu tô indo pro Rio amanhã, você me encontra no aeroporto da Pampulha? Lá você consegue? Eu falei, consigo. BH, Divinópolis, BH, 2 horas. Na época, dava 2 horas de viagem de ônibus. Hoje em dia dá 1 e pouquinho, porque melhoraram as estradas. Falei, consigo. Gente, fui sozinha, sem conhecer ninguém. Sem conhecê-lo, porque não tinha internet hoje em dia, rede social. Sei lá, pesquisar. Dessa avó pra eu pesquisar, ver como é a cara dele. Nada. Ele me conhecia por causa do vídeo, por causa da fita VHS. Nós fizemos a reunião lá no aeroporto da Pampulha. Ele gostou muito de mim, já fechamos o contrato assim, já fechamos o trabalho ali. Falou, vou passar por RH para seguir com os trâmites. Gente, no mês seguinte eu já estava lá em Montes Claros, sem conhecer ninguém. Conhecia ninguém. Fui com cara e coragem, sozinha, eu e Deus. Minha mãe morrendo, porque eu nunca tinha saído de casa. Mas o meu coração gritava assim, eu nunca fui de ficar acomodada. Nunca fui acomodada. Eu odeio me sentir acomodada há muito tempo no lugar. Muito parado, né? Muito parada. Quando eu sei, e sabendo que eu tenho potencial
potencial para mais, entendeu? Eu posso fazer mais. Então aquilo me deixava muito angustiada. Eu quero, e as coisas não aconteciam. Eu falei, eu preciso ter essa experiência, gente, eu preciso começar a trabalhar. Depois eu volto. Eu falei, mãe, depois eu volto para mais perto. Deixa eu ir. E assim aconteceu. Lá, em menos de 2 meses, eu já tava... Nem cheguei a atuar como editora. Em menos de 2... E eu fui sincera com ele na época também. Eu acho que ele gostou de mim por causa disso. Eu falei, olha, eu não tenho experiência na edição, mas eu aprendo fácil. Falei assim. Então, isso cativou. Aí conquistou a confiança dele. E aí eu fui, nem cheguei a ficar na edição, já fui direto pra reportagem praticamente, porque ele acabou mexendo lá também, me botou na reportagem. 2 meses depois eu já estava apresentando o jornal. Tem noção? Estava apresentando o jornal da hora do almoço. Depois disso, fiquei lá 1 ano e pouquinho. A afiliada de Divinópolis, da TV Integração, a Fernanda Lília, me viu um dia apresentando o jornal de lá. Minha ex-chefe também me viu na Globo. É sempre assim, né? As pessoas me veem e me chamam. Muito legal. Mas foi tudo acontecendo assim. Só esse do Luiz que eu mandei o portfólio. Mas aí ela me viu na Globo Minas, ela estava lá, por um acaso, e assistia ao jornal. E lá na Globo Minas tem todas as TVs, né? Do estado, assim. E ela assistia, eu falei, gente, essa menina é de Divinópolis. E ela tava com uma vaga para Araxá. Me convidou para ser repórter em Araxá. Pelo menos, eu falei, eu não tô na minha cidade, mas pelo menos a minha mãe vai poder me assistir. Sim. Porque o jornal de Araxá passava em Divinópolis. Minha mãe vai poder me assistir. Fiquei 1 ano e pouquinho também em Araxá. Aliás, menos de 1 ano em Araxá. Ela gostou muito, assim, do meu perfil, ela queria me levar para apresentação lá de Divinópolis. E aí me convidou para ser repórter lá em Divinópolis. Depois, aí me passou para apresentação também lá de Divinópolis. Aí, depois eu fui ficando também uns 4 anos, me sentindo como? Acomodada. Falei, gente, não tem pra onde crescer mais, já tô na apresentação, e agora? Aí comecei a pleitear uma oportunidade na Globo, na TV Globo, em Globo Minas. Já estava até fazendo os testes, cheguei a fazer freelancer, mas aí meu antigo relacionamento veio para cá, e aí veio a oportunidade dele vir para cá, e a gente já estava se preparando, querendo casar, aquela coisa toda, e eu vim parar no Espírito Santo dessa forma. E aí veio para o Espírito Santo, não quis abandonar o Espírito Santo mais? Eu amo esse estado, tá? Eu amo esse estado, mas voltando ao jornalismo, eu passei por 3 TVs. Trabalhei sempre afiliadas à Globo, na TV, e na Inter TV, na TV Integração e na TV Gazeta. Foram 3. 20 anos. 20 anos de TV. De história. Meus parabéns, Fabio. E na TV Gazeta foram 11 anos. Que incrível. Bom, eu vou até respirar. Vou até beber uma água aqui. Vamos beber uma água. Caramba, assim, é gostoso, né? Você relembrar, igual você vê um filme, né? Passando, eu que escuto a primeira vez e você vai relembrando, é um filme na sua vida. E foi um aprendizado em cima do outro, um degrau em cima do outro, que foi subindo. E aqui também foi muito interessante a minha vinda pra cá, porque quando eu vim de férias, vim passar férias, eu fiquei apaixonada por esse estado. Mas eu já ouvi que quem toma água daqui não quer voltar. Eu vim de férias, conhecia só Guarapari, né? Como boa mineira, né? Ah, não tem jeito. Gente do céu, quando eu passei no calçadão de Camburi, vendo, num domingo, passei de carro, vendo aquela vida acontecendo. Que lugar é esse? Falei, gente, isso aqui é a minha cara. Falei, essa cidade é a minha cara, eu quero vir pra cá. Falei, eu quero morar aqui. Larguei a ideia de ir pra Belo Horizonte, já tava querendo vir pra cá mesmo também, por causa dessa situação do meu ex. E aí eu falei, gente, eu quero morar nessa cidade, quero mesmo. E aí eu aproveitei que eu já estava, a minha intenção era vir no ano seguinte, isso era agosto. A minha intenção era vir no ano seguinte, só que eu não conhecia ninguém no estado, ninguém, só ele. Eu falei, gente, como eu vou fazer para as pessoas, para os gestores saberem que existe uma jornalista lá em Minas querendo vir para cá? Como vou saber? Não tem ninguém aqui para me dar um toque. Fabiola, abriu o processo seletivo. E aí, mais uma vez, pra frente do jeito que eu sou. Eu tava aqui com roupas só de verão, só de férias. Eu falei, gente, como eu vou marcar reunião com essas roupas? Fui no shopping, comprei umas roupas mais comportadinhas na loja de departamento. Entrei em contato, procurei saber quem eram os gestores. Já tá aqui? Fui em 2 TVs, Como eu já tava... Eu fui em 2 TVs. Eu fui na TV Vitória e na TV Gazeta. Fui me apresentar, fiz contato, na verdade, com as secretárias dos gestores. Falei, olha, sou Fabiola de Paula, sou jornalista lá em Minas, gostaria de só deixar o meu contato, meu currículo, para quando tiver um processo seletivo, eu poder participar, para vocês lembrarem que eu estou lá, mas eu quero vir para cá no ano que vem.
O ano que vem eu quero vir para cá. Eu gostaria de ser chamada para um processo seletivo. Eu fui na TV Vitória, só sei que no mesmo dia o gestor gostou, viu alguns materiais que eu tinha no YouTube. Sério, foi uma loucura, gente. Ele falou, você tem. Eu falei, mas desculpa. E eu pedindo desculpas, porque eu não vim preparada. Eu falei, desculpas, mas eu não trouxe portfólio. Porque, na verdade, eu só queria fazer contato com você. Eu não estava preparada para uma entrevista. Só que ele me recebeu, eu só ia deixar meu currículo, contato. Mas aí ele acabou me recebendo. E aí viu os vídeos. E ele já tinha uma vaga, ele já queria me contratar. Só que eu já tinha uma conversa agendada na TV Gazeta. Nossa. E eu falei, meu Deus. E eu tinha dentro de mim, assim, meu coração estava pedindo para vir para uma afiliada da Globo. Por quê? Todas as minhas experiências tinham sido na afiliada Globo. E como eu já estava mudando de estado pela primeira vez, ou seja, mudando de cultura, Sim. sem conhecer ninguém, seria mais uma mudança profissional também. Além de ser uma mudança profissional, seria uma mudança na linha editorial. Sim. Eu tinha medo Muita coisa disso. nova, Muita coisa nova. Falei, gente, estado novo, emprego novo e ainda mudar a linha editorial também. Falei, não. Então, meu coração já estava pedindo a TV Gazeta. Por causa disso, só por causa disso. Para continuar na mesma coisa por causa do novo, né? Do desafio do novo. Eu queria ir amenizando, pelo menos, essas mudanças, essa transição, que sempre mexe muito com a gente, né? E ainda mais que, nossa... Aí eu quis fazer a entrevista na TV Gazeta, também não tinha vaga. O gestor da época acabou me recebendo também, assim, falando que não tinha vaga. Eu falei, não tem problema, não é para agora. Eu quero só pro ano que vem. Mas acabou também gostando. Graças a Deus gostou de mim. Uma semana depois ele entrou em contato comigo. Uma semana. Só sei que, não sei o que aconteceu, fizeram alguns remanejamentos. E aí me convidou para trabalhar aqui. E assim, gente, eu vim em agosto, de férias. E ele já queria, assim... E eu tava trabalhando lá ainda na TV Integração. Nossa. E me contratou querendo que eu já começasse na semana seguinte. Eu, não, calma que eu preciso. Me ajuda. Eu falei, eu preciso me adequar, me organizar. Eu não sei onde eu vou morar aí, como vai ser. Enfim, pedi um prazo para eu me organizar, pedi... né, para sair do meu outro trabalho, para poder vir para cá, me organizar a mudança, organizar tudo, para então começar a trabalhar. Eu não queria morar com meu ex-noivo da época, porque queria misturar as coisas, eu queria morar sozinha, então precisava me organizar. Nossa senhora, gente, foi uma loucura. Só sei que no dia 22, eu não esqueço disso, 22 de setembro de 2014... Você chegou aqui. Eu comecei a trabalhar. Foi nesse dia que eu comecei a trabalhar. Em menos de um mês depois. Eu estava no fim de agosto. As minhas férias no fim de agosto. Já emendou? Dia 22 eu já comecei. Nossa, uma loucura, uma loucura. Minha mãe de novo, com o coração na mão. Fabíola, você não conhece ninguém. E Vitória tinha fama, né, de ser... Já foi uma das capitais mais violentas do Brasil. Sim. Então, minha mãe tinha essa informação na cabeça. Ela nunca mais esqueceu essa informação. Mas ela é muito perigoso. Né? Mini infarto você causava nela. Mini infarto, tadinha. Ela, Fabíola, mas como assim? Você voltou de... A sua intenção não era o ano que vem. Só que qual era meu medo? Eu também não estava querendo vir. Só que meu medo era qual? Fechar portas. Sim. Falei, mãe, pensa comigo. Eu quero ir para lá. Já é um planejamento ir para lá o ano que vem. Se eu falo com eles agora que eu não quero... Eu falei, olha só, eu entendi também que era Deus me mostrando que era para eu vir. Por quê? Eu não estava com intenção e 2 portas se abriram. Sim. Eu não tinha intenção, só queria falar, gente, tem uma jornalista em Minas que quer vir, ok? Beleza, me convida para um processo seletivo. E aí, não só processo seletivo, já tinha vaga e já queriam me contratar. Falei, mãe... Eu vou fechar portas, eles não vão me chamar no ano que vem. Sim. Eu falei, poxa, essa mulher tá querendo vir pra cá. E agora tem a vaga, tô chamando e ela não quer vir? Eu já entendi que era um sinal de Deus. Eram sinais, né, de Deus. Falei, são sinais de Deus, eu preciso ir. E aí eu vim com cara e coragem, gente. Fabíola, aproveitando esse embalo... conta um pouquinho pra gente sobre a sua saída da TV, que pegou muita gente de surpresa, né? Nossa. Muitos fãs que te amam, que acompanham sua trajetória, estão sentindo sua falta. Pois é. Conta um pouquinho pra gente. Tem mais de um mês já, e o pessoal todo me perguntando. Todo mundo, muita gente. Eu ouço muito isso, graças a Deus, viu, Jô? Graças a Deus. Eu sou abordada na rua, as pessoas falam, tô sentindo a sua falta, eu não tenho mais alegria nas minhas manhãs, e o seu sorriso, a sua gargalhada. Poxa, Fabíola, você tá fazendo falta. Nas minhas redes sociais, quem quiser entrar, vai lá. Toda foto
conteúdo publicitário que eu posto, sempre tem alguém falando. Você faz falta, você tá fazendo falta nas minhas manhãs. Eu acho isso incrível, assim, eu gosto. Por quê? É resultado do meu trabalho, né? Sim. É resultado do meu trabalho. Fico muito feliz com esse retorno, fico mesmo. E realmente, foram muitas pessoas que falam isso. Como assim? Tem gente que ainda pergunta quando eu vou voltar. Que acha que Tem você gente tá que tá achando que eu tô de férias. Ainda pergunta, quando você volta? Nas minhas redes sociais mesmo, nos comentários lá, nas fotos você vê. Quando que você volta? Quando é que você volta? Na rua, o povo pergunta. Mas era um desejo meu, assim, já, de trabalhar por conta própria. Com marketing digital, com as minhas redes sociais, que é aquilo que eu falei agora há pouco, né? De me sentir acomodada. Sim. Sabe quando você já vai se sentindo também acomodada e não vê muita possibilidade de crescer mais dentro da empresa e nem de ir para outro jornal? Porque a rotina da madrugada cansa a gente bastante. Né? Eu acredito. É um jornal de 2h30. Então, e você não é só estar lá às 4h30 da manhã. Você tem que estar bem no dia anterior. Você tem que dormir cedo no dia anterior. Você tem que estar por dentro de todos os conteúdos que estão, de todas as notícias, todos os assuntos que estão acontecendo, que estão no país e no mundo. Então, você precisa estar presente e com a cabeça atualizada. Com a mente atualizada, né? Preparo. Então, você não descansa. É o dia inteiro, mesmo quando eu não estava na TV, é rede social, vendo notícia, lendo as notícias daqui, lendo as notícias do país e do mundo. Porque você tinha que ancorar, né? É um jornal, o Bom Dia é um jornal que você ancora. Você não fica lendo o TP. Você tem improviso o tempo todo, você precisa improvisar o tempo todo. Você precisa acrescentar algo para aquela entrevista que acabou de ser dada pelo entrevistado lá fora. Você precisa trazer algo mais. Você precisa interagir com os telespectadores. Você precisa responder dúvidas que chegam dos telespectadores. Então você precisa estar preparada. Então eu já estava cansando dessa rotina. E desde quando eu e Mário começamos a namorar, nós percebemos assim que alguns gestores passaram a se incomodar com o nosso relacionamento, infelizmente. E aí, foi uma mudança, assim, e gestores que eu tinha ótimos relacionamentos, ótimos, sempre tivemos ótimos relacionamentos, mas mudar. Comecei a perceber situações do dia a dia, não só eu, Mário também, mudanças, assim, no nosso cotidiano, primeiro no jornalismo. Assim, foram tirando algumas coisas. Por exemplo, você não via mais os Bom Dias fora do estúdio. Vocês se lembram? Nós fizemos 16 Bom Dias fora do estúdio. Aí, quando você perguntava, um gestor falava que era por causa de orçamento. O outro gestor falava que era por causa da credibilidade. Poderia comprometer a credibilidade. Mas como assim? A gente fez 16 e transitávamos tão bem assim entre o momento sério, o momento de cobrar e o momento de ser leve. Sim. Por que isso? De repente começou a cortar. Aí depois começaram a cortar também dificultar a escala de trabalho. A empresa sempre teve casais, sempre, a vida inteira. Nós não podíamos tirar folga juntos. Nós não podíamos. Mesmo quando os subordinados criavam as escalas para a gente tirar juntos, a gente não conseguia. Mudavam para a gente apresentar separado, ficar separado. Um tirava uma semana, o outro tirava em outra. Por exemplo, no Natal, no Réveillon. Um trabalhava no Natal, o outro no Réveillon. Mas é por causa da apresentação, não pode comprometer. Mas espera aí, e os apresentadores dos outros telejornais, que são sozinhas? Elas saem. No jornal delas não compromete? Entendeu? Uhum. Mas ficam substitutos durante uma semana. Por que no nosso também não podem ter 2 substitutos? Sim. Então a gente foi começando a perceber que era algo com Bom Dia, que era algo conosco, assim. Uhum. Então, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí começamos a perceber também que estávamos sendo escanteados. Tudo que era para nos destacar era minado. Eles iam minando aquilo ali. Tudo que poderia nos destacar, eles iam minando. Até o Falha Nossa. Nossa, o Falha todo Nossa. Todo mundo adorava. Que era um momento de se divertir, assim. Sempre foi feito de forma, assim, tranquila. O editor que editava não tinha preocupação se tinha muito Mário ou a Fabiola. De repente, isso passou a ter que ser revisado pelos gestores. Antes nem se revisava. Passou a ter que ser revisado pelos gestores. E a ter que incluir repórteres. Eles não poderiam só nos destacar. Só que as falhas aconteciam mais no estúdio. Sim. Comigo e com o Mário mesmo, porque o jornal ficava mais conosco, né? Mais tempo ali dentro do estúdio. E aí,
começaram a tirar, até isso, até o Falha Nossa, começaram Poxa. a tirar. Então você ia percebendo algumas coisas e colegas do Bom Dia, que faziam parte da nossa rotina, falavam a mesma coisa. Mas o que está acontecendo? Tem algo estranho. Né? Tem algo estranho. Foi depois que vocês começaram a namorar. Não, eu percebo isso também. Pedem muito para tirar, para não enaltecê-los tanto, sabe assim? Eram movimentos muito estranhos. Eu falei, gente... Aí começaram assim, por exemplo, eu recebi essa informação até fora da empresa, dentro da empresa também. A pessoa que contratava, a gente pode apresentar eventos. Lá, os jornalistas podem apresentar eventos e é uma forma da gente ganhar um dinheiro extra. Uhum. Então, você recebe tanto quanto apresenta para a Gazeta, quanto apresenta para fora. Aí, a pessoa que me contratava de lá pedia pelo meu nome, aí o gestor falava, indicava o nome de outra pessoa, para eu não apresentar. Isso chegou para mim. E chegou fora também. Uma pessoa de fora queria me contratar para apresentar um evento. E aí o gestor indicou uma outra pessoa. Não, mas eu quero a Fabiola. Essa pessoa ficou indignada e me contou. Ô, Fabiola, não entendi. Eu queria seu contato, porque eu queria te contratar, não sei o quê. E eu comecei a perceber, gente, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E aí eu fui perguntar. Porque eu gosto de uma relação transparente. Sim. Eu sempre fui assim, Ju. Sempre gostei de justiça. Foi o que eu falei mais cedo. Eu odeio situação de injustiça. Por que estão fazendo assim? Por que só conosco? Que a gente vê ali outras situações. Por quê? Eu fui perguntar o que está acontecendo. E aí aquela resposta, né, que muitas mulheres já ouviram em ambientes corporativos. Sim. É coisa da sua cabeça. Você tá louca. Você tá doida? Num ar de brincadeira. Você tá doida? Você tá vendo coisa. Você tá vendo coisa onde não tem, para com isso. Falei, eu estou falando de fatos. São fatos, eu estou te apresentando fatos. Por quê? O que está acontecendo? Apresentar eventos, programas especiais, coisas especiais que eu já fazia antes. Também não passei a não fazer mais. Sabe assim, quando tinha algum projeto para apresentar, vamos fazer o Bom Dia Fora, isso aqui, não vai só um. O jornal é apresentado por 2 pessoas, era apresentado por 2 pessoas. Aí começaram também a falar isso, não, só vai um. Só pode um. O outro fica no estúdio. Por quê? E a gente começou a questionar, por quê? Aí, como a situação, depois de eu questionar, eu não ter a resposta e não melhorou, pelo contrário, foi piorando, eu levei pro alto escalão. Eu levei a situação, porque eu não gosto de injustiça, eu não gosto de ficar num ambiente de estar me sentindo injustiçada. E nisso eu já fui ficando... Né? É um ambiente hostil. E ali eu já fui ficando também triste, eu já não estava tão feliz mais para trabalhar. E eu sempre amei trabalhar lá. Sempre amei. Sempre tive um ótimo relacionamento com todo mundo. Sempre. Aí eu já não estava acordando mais com tanto ânimo para trabalhar. O único momento que eu era feliz é quando eu estava no estúdio. Que era um momento que eu gostava de fazer aquilo. Eu gostava de fazer aquilo. Então eu falei, gente, não dá mais para mim. E eu sou da seguinte opinião, Jô. Quando alguma coisa não está boa para você... Quem tem que mudar é você. Uhum. Você não consegue mudar as pessoas. Você não consegue mudar. Eu tentei fazer justiça. Sim. Eu fui atrás. Mas como eu não consegui, eu falei, chegou a minha hora. Quem tem que mudar sou eu. O público que me perdoe, eu sei que eles gostam muito, mas eu preciso sair, eu preciso dar meu jeito. Aí desde janeiro eu comecei a fazer um início de uma transição. Planejamento estratégico. Foi até um colega que eu conheci no MBA, o Simões querido. E aí ele começou a me assessorar, a fazer o meu planejamento estratégico para fazer a transição de carreira. Afinal de contas, são 20 anos fazendo jornalismo de TV. Sim. Para de repente mudar, eu não queria que isso fosse algo assim, peraí. Bruto. Deixa eu me preparar, porque eu estou vendo que eu vou ter que sair. Eles querem nos separar. A gente percebeu isso, eles queriam nos separar. Eu não sei porquê. A audiência ótima, realmente. Tudo, sabe? E a família capixaba apaixonada pelo casal Fabiola e Mário. Só que você falou agora uma palavra que estava incomodando. Casal. Você falou a palavra, a partir do momento que nós fomos ganhando mais espaço, fomos ganhando mais notoriedade e reforçando a imagem da dupla. As pessoas já gostavam muito da dupla. Sim. Gostavam muito da dupla. Vocês sempre tiveram muita sintonia. Nós sempre tivemos muita sintonia, muita gente sempre deu muito certo.
uma relação de muito respeito, muito bacana. E cada um com seu estilo. Acho que é isso que as pessoas gostavam muito. Eu não tentava ser igual o Mário. Ele era referência pra mim. Sempre eu admirei. Eu falei, nossa, o Mário Bonello. Mas eu quis colocar a minha identidade. Eu acho que é isso que as pessoas gostaram. Eu cheguei ali como a Fabiola mesmo. Não querendo ser igual a ele, não querendo competir, sabe? Não. E aí, isso conquistou. Só que quando nós viramos um casal, aí o povo passou a gostar mais ainda. E falava o jornal do Mário e da Fabiola. Eu adoro ligar lá no jornal de vocês, o jornal do Mário e Fabiola. Então, sabe quando o nome vai crescendo mais do que a marca, do que o próprio Bom Dia? Eu acho que isso estava também incomodando, de alguma forma, quem faz a gestão, né? E aí, só pode ser isso, porque assim, não tem uma explicação. Não tem uma explicação. Por quê? Por que estavam cortando? Às vezes falava assim, vamos fazer alguma coisa, às vezes a chefia do Bom Dia sugeria, vamos fazer pra quê? Você quer deixá-los felizes? É pra deixá-los felizes que você quer fazer isso? Só que isso a gente sabia, né? Essa informação chegava pra gente. É pra deixá-los felizes? Só pra isso? Pra quê? Não tem necessidade, não. Deixa lá, do jeito que tá. A audiência tá boa, é assim mesmo. Só que a gente queria fazer um jornalismo diferente. A gente queria fazer um jornal diferente. Levar algo leve pra casa. Que foi isso que conquistou. O povo gosta, o povo tá sentindo falta justamente disso. Porque nós conquistamos dessa forma, mas começamos. Só que aí, a partir do momento que eu levei isso para frente, pro alto escalão, e aí foi me pedido, inclusive, para um dos gestores que eu conversei, para eu não fazer nada até ele fazer algo. Então, já estava no conhecimento dele, e ele falou, não faça nada até eu ver o que eu posso fazer. Porque foi-se pensado numa possibilidade de eu sair do jornalismo e me levar pro entretenimento. Pra eu só sair desse ambiente, né, ruim, que já não estava me deixando feliz mais. E aí, ele me pediu isso. Então, estavam fazendo alguma movimentação para que isso acontecesse. Só que estavam também fazendo movimentos para que eu saísse. E deram um jeitinho, falando dessa denúncia, um grupo de colegas que denunciou para... Eu não acredito nisso. Quando fui chamada para conversar, eu pedi para ver, as denúncias não me deixaram ver, só relataram. E são denúncias, assim, que não são publicidades. Eu nunca fiz propaganda. Eu falo isso com convicção, que eu nunca fiz propaganda. Tanto que foram muitas pessoas, quando as mentiras começaram a circular... nesses sites que eu nem falo que é jornalismo, isso, né, que eles publicaram, esses sites de fofoca, as pessoas que me conheciam, que sempre me seguiram nas redes sociais, questionavam às vezes as pessoas próximas a mim. Mas fulano, eu nunca vi ela fazer publicidade. Fulano, eu nunca vi ela fazendo propaganda nenhuma. Como assim, gente? Tem alguma coisa estranha por trás disso. Gente, mas como assim? Eu nunca vi a Fabiola fazendo propaganda. E eu sempre fui muito chata com isso. Sempre fui muito chata. Em relação a, não pode marcar. Tá bom, mas não pode marcar. Quer uma foto? Tudo bem, mas não pode marcar. E aí apresentaram, assim, as provas muito estranhas, assim, que eu não concordei, tanto que eu não concordei com nenhuma delas. Por exemplo, a sua foto, sabia? Você a sua me falou. Foto. Nossa, a gente só tomou um café. Pois é, a Josiane me conheceu saindo de uma homenagem de jornalismo. Na Câmara de Vereadores, fui receber uma homenagem pelo Dia do Jornalista e ela me pediu uma foto. Falou, Fabiola, deixa eu pedir uma foto. Aí você falou dessa forma, né? Eu gosto muito do seu trabalho, adoro você e Mário, não sei o quê, adoro. Você é maravilhosa, uma simpatia de pessoa. Me abordou dessa forma, lá em frente à Câmara de Vereadores. E aí, que legal, não sei o quê, já falou do podcast. Foi mesmo. Eu ainda falei na época, olha só como eu sempre segui as regras da empresa. Você me chamou pro YouTube, a gente não pode passar, aparecer no YouTube. Sim. Eu falei, agora por enquanto eu não posso. Eu falei, por enquanto, porque eu já era um planejamento sair. Estava planejando sair em agosto. Aí, que era depois das minhas férias. Eu ia tirar férias em agosto e ia sair depois disso. Já era um planejamento. Falei, por enquanto eu não posso, Jô, porque a gente não pode aparecer em YouTube, né? Porque acaba sendo um concorrente da TV aberta também. E postergamos. Foi mesmo. E aí, só que nós tiramos uma foto e você é advogada. E aí, alegaram que não pode, porque isso dá percepção de propaganda. Porque eu repostei. Eu repostei a foto no story 24 horas sem falar nada de você. Você falou de mim, você fez um post falando de mim. E falei da pessoa, da mulher. Isso, você falou da mulher, que é muito além do que via na TV. Você falou uma mensagem linda. E eu fiquei tão encantada com aquela mensagem que eu compartilhei, só isso. Aquilo estava no dossiê.
que foi entregue lá para poder dar denúncia de propaganda. Meu Deus. E ainda questionei, eu falei, mas tem colegas que já fizeram posts assim de médicas, de enfermeiras, inclusive enaltecendo. Post não no story, fixo, no feed, enaltecendo. Inclusive foi uma dúvida que eu tirei uma vez com uma chefia. Isso pode? Pode, isso aí pode, não pode a marca. Ou seja, eu poderia compartilhar sua foto, porque você era uma pessoa física. Sim. Você não tem uma marca. Ah, Bíola, não pode propaganda, respondeu assim. Não pode quando é marca, mas o nome da pessoa pode. Eu repostei o seu nome. Sim. Não foi a sua marca de nada, escritório, de direito, não e não foi tinha nenhum ganho, você não estava ganhando nada, não tinha relação. Não, foi algo natural. Era um carinho com uma profissional autônoma que eu repostei. Outro, a gente pode, tá no manual de valores também da empresa, marcar localização, check-in. Isso pode. Eu tirei uma foto no salão também, que eu me arrumei para apresentar o evento da empresa e botei o check-in, que pode, é permitido. Eles alegaram que isso também dava uma conotação de propaganda, foi alegado isso. E aí, outras coisas dessa forma, gente, sem marcar roupa. Ah, lembrei de uma outra situação. Apresentei um evento uma vez, e evento a gente é liberado, tá, para apresentar. Diferente do que informaram também nos sites de fofocas, Sim. Nós podemos apresentar eventos, nós podemos dar curso de oratória. E aí eu apresentei um evento uma vez e eu pedi os créditos. Eu sempre gostei de dar crédito para os fotógrafos. E postei umas fotos muito bacanas. Não marquei a marca do evento, nada disso. Mas eu colei no Instagram da mesma forma que a assessora me enviou. E tava com o arroba. Sabe quando você faz no automático e nem percebe? Tava o arroba da agência. Era o arroba. Em vez do nome, tava o arroba dos meninos. Eu só copiei e colei lá, na legenda. Isso também colocaram como propaganda. Eu fiz um vídeo também de brincar. Eu estava treinando. Como eu ia sair em agosto, eu estava treinando já a edição no celular. Aí teve uma semana que, inclusive, eu postei 3 vídeos direto. Postei um falando de Vitória, no Domingo em Vitória, no Story. Domingo em Vitória, não sei o quê. Tudo para eu editar, para eu praticar. Postei um outro, acho que, se não me engano, na academia, alguma coisa assim. E postei também uma experiência que eu e Mário vivemos num spa de cabelos, porque eu achei aquilo muito diferente, muito legal. Eu adorei. Eu adorei. Aí, você tá morrendo de rir? Eu adorei. As pessoas riram, porque eu fiz um vídeo leve, que era pra levar como humor. Nenhuma marca apareceu nesse vídeo. Eu não marquei ninguém. Eu não coloquei no story, nada. É porque é engraçado, a gente vê o Mário, o homem, não, ele não vai se render ao spa. Então é isso que levou essa brincadeira, né? Exatamente. Esse vídeo também, mesmo sem nenhuma marca aparecendo, eles colocaram lá que tem um trecho no manual do Rede de Valores que chama quando o jornalista não pode dar a percepção. Se apegaram nessa palavra. Percepção. Falei, mas isso é muito subjetivo? O que para mim, eu posso ter a percepção de uma propaganda, para outra pessoa não. Ela pode ter uma percepção de humor. Sim. Que foi o que a maioria teve nesse vídeo, por exemplo. Todo mundo riu, mas riu. Ninguém perguntou onde é isso? Qual salão? Nada. Então, assim, entendi. Eu falei, mas isso é muito subjetivo. Ok, no entanto, foram divulgados também que eu fui suspensa, não. O gestor que conversou comigo deixou muito claro, falou assim, pensa, tira 3 dias para você pensar. E foi muita coincidência, porque eu já tinha solicitado por e-mail aqueles 3 dias, porque eu iria fazer um evento, mas acabou depois não dando certo para apresentar um evento. E eu tinha 3 dias de férias, eu falei, vou pegar esses 3 dias. E como o ambiente já estava muito ruim, eu falei, quer saber, eu não vou trabalhar não esses 3 dias não, vou manter. Mesmo o evento não dando certo, eu mantive as férias, os 3 dias. E eu falei, nossa, que coincidência, porque esses 3 dias eu estaria fora mesmo. Amanhã já seria uma substituição. Ele, não, então aproveita. Não é suspensão, deixou claro assim. Não é suspensão. Não é suspensão. Você pensa se você quer continuar conosco, o que você quer fazer da vida. Pensa. Me deu a possibilidade de pensar, de escolher entre ficar e sair. E aí, beleza. E demonstrou que queria que eu ficasse, aquela coisa toda, conversa super amigável. Depois dessa conversa, começaram várias informações falsas a circularem. Várias informações falsas a circularem no WhatsApp, falando coisas que não tinham nada a ver, logo depois dessa conversa.
E aí falando que eu tava suspensa. Assim, coisas inimagináveis. Eu falei, meu Deus, como as pessoas são. Então, eu percebi que que algo foi criado para tentar já manchar a minha imagem, para já forçar a minha saída. Sim. Eu vejo que foi um movimento começou ali para forçar a minha saída. E mesmo depois eu falando, não, eu quero ficar. Porque eu sou muito organizada, sabe? Com datas, eu sempre gosto de planejar as coisas, tanto que eu estava planejando desde janeiro. Falei, gente, como eu coloquei até agosto, vou continuar, né? Aí, só que depois veio a notícia de que eu teria uma reunião na segunda-feira, que não era para eu apresentar ainda. Eu falei, vai me desligar? Eu já entendi que seria desligamento. E o melhor, você não sabe qual foi a justificativa. O mais curioso, a justificativa, porque até então eu tinha escolhido ficar. Sim. Foi me dada a opção de ficar. E eu escolhi ficar. Mas mesmo eu escolhendo ficar, resolveram me desligar. Tá. Aí a justificativa, sabe qual foi? Eu postei no meu primeiro dia, que eu estava fora do Bom Dia à noite, eu postei mini férias. Eu postei uma foto mini férias com taça de vinhos. A justificativa foi essa, porque foi uma afronta. Eu fui desligada porque eu postei uma foto com mini férias, escrito mini férias, com uma taça de vinho. É isso mesmo, é de ficar surpresa. Não, realmente. É de ficar com essa expressão. Oi? Isso foi uma afronta. Não, eu realmente tinha pedido esses 3 dias de férias e você me deixou muito claro que não era suspensão. Essa mesma pessoa me ligou à noite, conversamos de novo sobre a situação. E falou, não foi suspensão, porque comentamos sobre o que estava circulando, que me deixou muito incomodada. Eu falei, que informação é essa que saiu da nossa reunião? Como essas pessoas... foi a pessoa que denunciou, com certeza foi o grupo que denunciou. Mas peraí, o grupo que denunciou já sabe que eu estaria fora durante 3 dias? Não estou entendendo. Essa decisão foi aqui, o que está acontecendo? Enfim, então foram muitas situações estranhas, e eu entendi que era para eu sair, assim, que era mesmo para eu sair. Então, forçaram a situação para eu sair. Foi isso. Não tinha nada de grave. Um pequeno detalhe, quando eu digo que não foi nada de grave. Eu nunca assinei nenhuma advertência. Por causa de propaganda nas redes sociais. Igual muitos sites divulgaram aí, fofocas, falando que eu já vinha sendo notificada. Eu nunca assinei, eu não fui desligada por justa causa, eu nunca assinei nenhuma advertência. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade para falar isso aqui. Muita transparência. Porque, sabe, muita transparência, muita tranquilidade para falar, porque essa foi a verdade. Essa é a verdade. Eu tenho muita, sabe assim, por isso que eu tô tão em paz. Fabíola, como que você consegue? As pessoas que sabem a verdade, né, os bastidores, porque tem outras situações ainda pesadas, assim, que não convém ficar trazendo. Sim. Mas as pessoas que sabem, como que você consegue lidar com isso? Não ficar com ódio, não ficar, falei, gente, a vida segue. Sim. Eu não tenho nada com isso. Quem fez algo é que tem que pensar e refletir. Mas eu nunca fiz nada pra ninguém. Eu nunca fiz maldade. Eu estou em paz comigo. Então, como que você consegue ser feliz? Eu estou feliz, porque eu estou em paz comigo. Eu sei da minha trajetória, eu sei do trabalho que eu desempenhei, que eu fui profissional, que eu fiz jornalismo e que eu seguia as regras. Eu seguia todas as regras. E eu sei do meu potencial. Então, assim, eu sei que eu posso trabalhar muito, muito, muito daqui pra frente. Então, e tô trabalhando muito, graças a Deus. E era algo já que eu queria, eles só anteciparam. Não precisava ser dessa forma, claro. Mas só anteciparam. Então... E assim, que para você seja o passo da diferença. Que você venha mesmo para as redes sociais, para o Instagram, como você está, e que deslanche, desenvolva. Eu disse, né, desde a primeira vez que a gente se viu, eu falei, você é luz. Foi. Você é uma pessoa que esbanja luz e que continua esbanjando luz assim, por onde você passar. Deixa o seu brilho por onde você passar. Os seus pais te criaram muito bem. É por isso que você é essa potência que você é hoje. Obrigada, Jo. Obrigada, estou muito feliz. Estou muito feliz que eu escuto e leio muito isso, justamente isso que você está falando. É isso Fabíola, mesmo. você é uma pessoa de luz. Você, por onde passar, você vai carregar a sua luz, o seu brilho. Então, você vai fazer sucesso por onde você for. E eu, graças a Deus, as portas estão se abrindo muito para mim. Estou muito feliz com o que eu estou fazendo. E eu estava muito certa
quando eu pensei em trabalhar com as redes sociais, porque eu tô amando, é uma experiência muito nova, assim, é uma liberdade muito gostosa, sabe? De se ter, assim, de planejar a sua rotina, de trabalhar com o que você quer trabalhar, de poder escolher, sabe? Eu não me associo a qualquer marca, eu olho, se é uma empresa idônea, eu pesquiso tudo, assim, eu gosto, não, se tem a ver comigo, se aquela empresa, aquela marca tem a ver com a minha essência, com o meu jeito de ser, aí sim eu trabalho, tô podendo escolher, graças a Deus, essas oportunidades. Então, tô muito feliz. E continue. Feliz. Porque, assim, eu falo por mim e vou falar dos outros. Não tem como, é maravilhoso ver a química, a sintonia entre você e o Mário, a gente poder estar tão perto de vocês, né? Porque o Instagram, as redes sociais nos permite isso, ficar mais perto das pessoas que a gente admira. Então, continue, deixa a gente mais pertinho, acompanhar. E é muito engraçado isso, né? Porque eu falava todo dia para cerca de 100 mil capixabas, mais ou menos. Mas a quantidade de pessoas que veio para o meu Instagram depois foi enorme, assim, eu pulei de 120 mil para quase 200 mil seguidores. Amém. E assim, eu falei, gente, mas agora? Mas eu acho que é justamente isso, porque as pessoas estão podendo estar mais próximas de mim. Elas estão participando mais da minha vida, vivendo mais comigo. Vibram com você. Estão mais presentes. Eu acho que a TV, por mais que a gente tinha aquele jornalismo muito próximo, né, de aproximar, de acolher, eu e Mário tínhamos, a TV ainda esfria, né? Distancia um pouquinho. E a rede social não, ela aproxima muito. Então, assim, muita gente falando isso. Fabíola, nossa, eu tô adorando sua nova fase. Nossa, eu tô amando você na nova fase. Nossa, muito legal, é isso aí, não sei o quê. Muito bacana. Eu tô amando, eu curto tudo. Obrigada, Jo. É isso, hein, gente? Continua me seguindo, continua curtindo, continua comentando tudo, hein? Vem embora. Vem comigo me ajudar. Vambora. A ser a minha audiência, né? Não, com certeza. Os seguidores são a audiência do Instagram, assim, e eu tô amando, eu adoro pessoas, eu gosto muito de pessoas. Então, a oportunidade que tem, eu respondo com áudio, eu converso mesmo, eu respondo as mensagens, eu paro na rua quando me aborda, eu converso, eu gosto de gente, sabe? Acho que é por isso, eu gosto de olhar nos olhos e conversar. Acho que é por isso que as pessoas percebem, as pessoas estão percebendo isso. Através das minhas redes sociais, que eu tô associando a minha imagem às marcas e faço com amor. Eu converso, produzo conteúdos para os meus seguidores e faço com amor, porque eu gosto, porque eu quero estar ali falando mesmo para eles. Ai, que delícia. Nesse ritmo eu não queria encerrar. Tá tão gostoso, eu acho que a gente ficaria aqui 4, 5, 10 horas. Nossa, eu falo muito, gente, pelo amor de Deus. Eu falo muito. Mas eu já deixo aqui a porta aberta, sempre que você quiser voltar pra gente gravar, levar mais informação pro pessoal de casa, né, pra saber mais da vida da Fabíola, da vida do Mário. Deixa assim, Fabíola, as pessoas se aproximarem de vocês, acompanhar. É muito gostoso ver um casal como vocês, em sintonia, com respeito mútuo e que leva, assim, alegria para os lares capixaba, porque vocês entraram nos lares capixabas. Eu brinco com meu esposo, a Fabíola e o Mário, todo dia tava aqui dentro de casa. Olha, é só ligar a TV. Muita gente fala isso. Fabíola, você e Mário, a sensação que a gente tem, você e Mário aqui na minha mesa de café da manhã. É verdade. Parece que vocês estão sentados tomando café comigo. É muito engraçado. A gente ouve muito, mas é muito, muito, muito. A gente se sente da família de vocês. É muito legal, muito gostoso isso. Parece que a gente faz... desculpa a intimidade. Às vezes chegam assim, desculpa a intimidade, mas parece que vocês fazem parte da nossa família. É isso, sabe? É muito gostoso, é muito gratificante, muito gratificante. Eu não vou perder a oportunidade, né, Fabíola? Nesse espírito maravilhoso, eu vou pedir para você, essa jornalista maravilhosa, para encerrar o nosso episódio de hoje, mas deixar uma mensagem para as pessoas do legado que a Fabíola quer deixar no mundo. Ai, meu Deus, que responsabilidade. O legado é ser você mesmo. Ser você mesmo, independentemente de onde você esteja, com que você trabalha, seja sempre você. Não o que as pessoas querem que você seja. Seja sempre você, respeitando a sua essência, respeitando o seu caráter, os seus valores. Não deixa tentar mancharem a sua imagem, a sua história. E você tem que saber, mesmo que tentem fazer isso, você tem que saber ouvir o seu coração. É o que eu sempre faço, ouvir o meu coração. Eu sei da minha verdade. Eu sei dos meus valores, eu falo com o meu coração. Eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu sei que eu sou uma pessoa do bem, não sou capaz de fazer mal a ninguém, então não vou deixar ninguém
me atingir, influenciar, acabar com a minha alegria, tirar o meu sorriso. Então é isso, não deixe que ninguém tire o seu sorriso, não deixe. Você se conhece. Ninguém melhor nesse mundo para te conhecer do que você mesmo. Então é isso, e viva o hoje, viva o hoje. Não se apegue a detalhes, às coisas, a bens materiais, não se apegue não. Aproveite a vida com o que você tem hoje, com o que você é hoje. Às vezes você não chegou ao que você quer, às vezes você não tem tudo aquilo que você quer, mas tente ser feliz com o hoje, com quem você é hoje, com o que você tem hoje. Porque a vida passa, a gente não sabe o dia de amanhã. Então tenta viver o agora, a vida é agora. Fabíola, meu amor, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Sempre bem-vinda. Obrigada, adorei estar desse lado aqui, tá? Ai, que delícia. É tão diferente, é estranho, eu falei isso pra ela nos bastidores antes de começar. É tão estranho estar do lado de cá, ser entrevistado, eu que sempre entrevistei, mas eu amei a experiência. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite, obrigada mesmo. Seja sempre muito bem-vinda, pode dar tchau pro pessoal. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada por assistirem a todo esse episódio aqui do Direito e Diálogo. Até a próxima. Aliás, me seguem lá no meu Instagram, né? Pode botar aqui, né? Com certeza. Bota aqui meu Instagram, por favor, editores. Bota o meu Instagram aqui. Se você ainda não me segue só a Jo. Passa a me seguir também. Eu produzo muitos conteúdos legais lá, viu? Conto com você, com a sua audiência. Tchau, tchau.